As palavras da Bíblia são opinião de Paulo? Pois é, aqui está o canal do Saião para trazer explicação e reflexão para ajudar a nossa espiritualidade em sintonia com a explicação da verdade. Pois é, pessoal, eu tenho encontrado muita gente e que tem, né, assim, aparentemente convicções cristãs e que até diz, não, olha, eu amo ler a Bíblia é palavra divina, mas na hora de caminhar assim, a pessoa diz, não, mas olha, isso aqui é opinião de Tiago, né? Olha, isso aqui, foi o parecer de Lucas, né? E assim, as pessoas, às vezes, sem um entendimento bíblico e teológico adequado, vão assim, vamos dizer, entrando numa proposta para dizer o seguinte, olha, a minha opinião pessoal é tão importante ou até mais importante do que as referências dos textos que são considerados paradigma da comunidade da fé. E aí, o que acontece? A gente até escuta, tal, mas de repente a pessoa diz, não, Sayão, eu encontrei na própria Bíblia uma explicação para a gente entender que muita coisa que está lá não precisa nem de hermenêutica, assim, porque está claro que o autor já disse, olha, isso aqui é a minha opinião. Então eu fui ver e estava aqui olhando 1 Coríntios capítulo 7, veja só que coisa. O texto diz assim, aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Uau! Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Mas o curioso é que Paulo está dizendo, ó, eu estou dizendo isso, e não o Senhor. E, pessoal, agora, Saião, será deu ruim? Como é que faz isso? E tem mais, aqui embaixo, né, mais adiante, no capítulo 7, verso 25, diz assim, quanto às pessoas virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado, não procure separar-se. Está solteiro, não procure esposa. E aí agora complicou tudo. Então, Saião, por favor, nos dê uma explicação. Será que Paulo está dando a sua mera opinião e que por isso nós não temos nada de divina intenção? Qual é a solução? Eu não sei se a gente acha a solução na geografia, ou quem sabe na filosofia, ou num dicionário aqui de coisas importantes ligadas à Bíblia, né? E talvez aqui, ó, um comentário excelente de 1 Coríntios, do Gordon Fee, talvez o melhor que existe em português sobre o assunto. Pessoal, olha só como é importante e valioso entender as coisas. Por quê? Porque preste atenção. Se nós nos sentimos, né, como pessoas de fé professada naquilo que ensina toda a referência histórica e teológica da fé cristã. Temos o texto bíblico como paradigma e nós tomarmos a liberdade de dizer, olha, isso aqui é coisa do Amós, isso aqui é coisa do João, né? A gente lê o Amós e diz, não Amós, Senhor, não Amós, Senhor, né? E a gente vai separando, aí fica uma coisa complicada, porque a gente não precisa mais do texto bíblico como referência, a gente vai colocar a nossa própria opinião sobre o texto e definir. Ainda que você pense, de fato, ser a opinião de Paulo, a minha é melhor. Então, será que esse é o procedimento adequado? É verdade. Eu sei que você vai dizer, não, mas tem textos difíceis, tem textos que a gente não entende, mas aí é um outro assunto, né? Tem a ver com a questão da exegese e da hermenêutica. Como é que a gente pode entender os textos direitinho a partir do sentido original, né, conforme a pesquisa linguística, literária, arqueológica, histórica, cultural, a gente compreende o que aconteceu no cenário do texto e avalia tudo isso e vê o que nós temos de ensino, de diretriz, de elemento normativo para a caminhada da fé. E claro, isso é um trabalho, um exercício que exige
cuidado, atenção, boa disposição de coração e sintonia entre a mente e o coração para entender do texto cada lição. Mas eu vou dizer a verdade para vocês, aqui parece um problema difícil, mas não é nada complicado. Quer ver? Quando a gente lê, o que acontece? Corinto era uma cidade muito problemática, tinha um templo lá dedicado à prostituição cultual, né, que era o famoso templo lá dedicado à deusa Afrodite, e era uma cidade muito promíscua, até porque ficava ali naquele istmo, naquele pedacinho de terra que separava, né, ali o mar Egeu do mar Jônio, e então a cidade tinha, né, uma presença constante de viajantes que iam e vinham, então assim era um ambiente complicado. Em Atos 18, nós vamos ver que Paulo é chamado por Deus exatamente para dar a atenção à cidade de Corinto, onde ele vai permanecer há 1 ano e meio ali. A segunda cidade mais importante do ministério de Paulo, né, depois de Éfeso, é Corinto. E então, quando Paulo, né, vai sair de Corinto e logo ele ouve os problemas dessa nova comunidade da fé, ele escreve para, vamos dizer, orientar essas pessoas que passaram a ser seguidoras de Jesus. E um dos problemas sérios é exatamente essa vida licenciosa, promíscua, sem direcionamento nenhum. E Paulo vai falar muito sobre isso no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7. Ele vai responder perguntas sobre casamento, né? E qual era o problema? As pessoas tinham recebido a fé e, de repente, olhavam dentro de casa e falavam, puxa, meu marido ou a minha esposa não querem ser seguidores de Jesus. Será que a gente, tendo proposta de vida tão diferente, dá para viver junto? Então eles querem saber, eu devo, né, continuar casado ou não? Paulo vai orientar dizendo, sim, você não deve se separar da pessoa, né, do seu marido ou da sua mulher, por causa de ter convicção de fé diferente. E aí a gente começa a entender qual é o significado dessa discussão. Veja só que no verso 10, Paulo está dizendo o seguinte aí no mesmo capítulo 7. Aos casados dou este mandamento. Atenção, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido e o marido não se divorcie da sua mulher. Como é que é? Então, Saião, agora me confundiu mais. Parece que num versículo Paulo diz, ó, isso aqui quem está mandando é o Senhor. Agora no outro ele diz, isso aqui não é o Senhor, sou eu que estou dizendo. Afinal de contas, é o Senhor ou é o Senhor Paulo que está falando? Afinal de contas, qual é o sentido disso? Pessoal, olha como uma coisa tão simples pode desnecessariamente se tornar complicada. Por que que Paulo diz aos casados, dou este mandamento, não eu, mas o Senhor? Sabe por quê? Porque foi Jesus que disse que marido e mulher não deveriam se separar, a não ser que houvesse um motivo muito grave para isso. E como é que a gente sabe disso? Nós vamos encontrar lá em Mateus 19 os detalhes disso. Também aparece em Marcos capítulo 10 a discussão sobre o divórcio. Então o que Paulo está dizendo? Pessoal, é o seguinte, o que eu vou falar para vocês agora, para como conduzir a vida matrimonial de vocês, não é novidade, porque quando Jesus esteve entre nós, no seu ministério, ele mesmo ensinou diretamente sobre isso. Então, ao dizer, né, que esse mandamento não sou eu que estou dando, mas é o Senhor, ele está fazendo referência ao que Jesus disse enquanto em seu ministério, acompanhado dos seus discípulos, exatamente tratando dessa questão de como o casamento estava sendo prejudicado, inclusive com o apoio de religiosos que não haviam entendido adequadamente Deuteronômio capítulo 24. E aí então, Saião, ok, então entendi. Mas e agora? Agora Paulo está dizendo que o que ele vai dizer não é o Senhor que está mandando, é Ele. E ele diz no verso 12, aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. O que quer dizer? Ele está dizendo, eu digo isso como? Na condição de apóstolo de Jesus. Veja, 1 Coríntios capítulo 1, Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo, ou seja, enviado legitimamente por Cristo
pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, pessoal, ainda que Jesus, enquanto esteve no seu ministério entre nós, não tenha falado diretamente sobre isso, ou seja, nos evangelhos não tem nenhum texto que vai tratar diretamente sobre a questão de um casamento de uma pessoa que era seguidora de Jesus, no caso o marido, e a sua mulher não era, ou vice-versa. Mais provável que, como nós sabemos que o ensino do Novo Testamento foi extremamente forte e importante para as mulheres, né, que a gente vai ver muito isso em Lucas, em Atos, então havia várias mulheres que eram casadas com homens que não se interessavam pela mensagem da salvação em Cristo Jesus. E aí, então, o que ele vai dizer? Quer dizer, eu, como apóstolo de Cristo, eu estou, preste atenção, dando este mandamento do Senhor. Ou seja, Paulo não está dizendo, olha, eu acho que seria melhor fazer tal coisa. A minha opinião, eu acordei animado hoje, tomei um café mais forte, e aí eu resolvi dar um conselho, se vocês gostarem, tudo bem, não é isso, eu dou este mandamento. E aí ele diz, né, com clareza, né, que ele vai dizer, eu mesmo digo isto, né, depois de ter dito o mandamento anteriormente, né, que reforça que é uma palavra de orientação mesmo da parte de Deus. Ele diz, não o Senhor. Então, ao dizer eu mesmo, né, um lapso aqui, ele não reforça, não usa a palavra mandamento, que aparece no versículo anterior, ele coloca-se numa posição similar ao que foi dito antes. Aí ele diz, se o irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E a mesma coisa, a mulher que tem marido descrente se dispõe a viver com ela, não se divorcie. Ou seja, pessoal, é o seguinte, na vida de como viver como casal, a gente já conhece uma orientação. Quem disse foi o próprio Senhor que deixou o seu mandamento. Agora, de maneira semelhante, ainda que o Senhor não tenha explicitado isso, eu, como apóstolo de Cristo, digo eu também, que o marido e a mulher não se separem pelo fato de um dos cônjuges não ser seguidor de Jesus. E dentro dessa mesma proposta é interessante, Paulo, ainda orientado pelo Espírito de Deus, vai dizer, ó, quantas pessoas virgens, eu não tenho mandamento do Senhor, quer dizer isso. Ah, pessoal, o pessoal faz o que der na telha, aí está tudo certo. Não. Por que não tem mandamento do Senhor? Porque Jesus não deixou orientação específica sobre isso. Aí sim, ele usa uma palavra mais leve, eu dou o meu parecer, mas que significa orientação importante para a vida cristã, que pela misericórdia de Deus, isso é digno de confiança. Ou seja, deve ser levado em consideração. Aí ele diz o seguinte, olha, se você está casado, não procure separar-se. Se você está solteiro, não procure casar-se. E por que ele diz isso? Ele diz por causa dos problemas atuais. Penso que é melhor o homem permanecer como está. Ou seja, talvez em função da início, né, de hostilidade, de perseguição contra a fé cristã, talvez pelo fato de muitos cristãos estarem na condição de servo e de escravo, talvez por circunstâncias mais complicadas que envolviam a realidade de Corinto, Paulo está dizendo, pessoal, olha, no momento complicado a gente tem que tomar cuidado para tomar decisão. É a mesma coisa, eu conheço gente que diz, olha, eu vou para o interior da floresta fazer um grande trabalho missionário, quero mudar para lá com a minha esposa e mais 4 filhos, né, pequenos. Não é necessariamente a melhor ideia fazer uma coisa dessas, né, porque o momento não permite. Então, Paulo chama todos ao bom senso, dizendo, olha, a situação atual está complicada, então, assim, não se separe se você está casado e não procure casamento de uma maneira apressada, porque essas coisas não são sinal de maior ou menor virtude. Não é mais abençoado ou virtuoso quem está casado ou quem está solteiro. Isso não define nada. E, portanto, a gente entende aqui aquilo que muitas vezes se torna um problema na cabeça das pessoas. É importante estudar o texto, saber interpretar, compreender o cenário, o contexto e entender a diretriz para a nossa vida.
Quando a gente faz isso em 1 Coríntios, a gente fica meio confuso, porque parece que é a opinião de Paulo e parece que é orientação de Deus. Não é o caso. Paulo diz, não eu, mas o Senhor, porque Jesus já tinha dito isso. Paulo diz, digo eu, não o Senhor, porque Jesus não deixou, ou melhor, os evangelistas não deixaram nenhum registro e não há nenhuma menção de Jesus ter falado diretamente sobre isso. Então, aqui a gente recebe uma boa explicação para ler a Bíblia e ter boa interpretação. E não se esqueça, inscreva-se no canal, curta o vídeo, aperte o sininho e faça você parte também desse grupo que quer, com bastante atenção, entender e interpretar a Bíblia da maneira boa para o cérebro, para a mente e também para o coração.